Pessoal, uma tarde animada para os torcedores do Flamengo, vitória de 4-2 sobre o Juventude, Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega aos 54 pontos na competição. Bom dia, nação rubro-negra, essa bomba acabou de sair, segundo o portal Bola VIP. O atacante Soteldo é oferecido ao Flamengo e a diretoria rubro-negra tem definição sobre essa contratação, já avisando a próxima temporada. Fica até o final do vídeo, esse vídeo está repleto de informações. Tem uma bomba também saindo que o Roger Guedes pode pintar no Flamengo no início da próxima temporada para ser o substituto ideal de Gabriel Barbosa. Então não pula se quer uma parte, já chega, se inscreveu no canal, deixa o like e também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a cada um de vocês. Dê só uma olhada nessa bomba que acabou de sair referente ao mercado da bola. Vocês aprovam o Soteldo no Flamengo? Assista até o final que vocês vão ficar de boca aberta. Dê só uma olhada! Se aproxima da turma de cima, especialmente Palmeiras e Fortaleza, que empataram em confronto direto nesta rodada. Um jogo, como eu disse, animado, uma tarde animada aqui no Maracanã, 56 mil torcedores presentes. O Flamengo abriu o placar rapidamente com Michael, substituto de Bruno Henrique, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não jogou nessa partida contra o Juventude. Então o Michael abriu rapidamente o placar, 1-0, e ainda no primeiro tempo, embora o Flamengo tivesse mais posse, fosse melhor em campo, sofreu um contra-ataque muito rápido e aí o Gilberto empatou 1-1. Na segunda etapa, aí o Gerson foi derrubado na área, um pênalti muito reclamado pelo Juventude, mas o Gabigol voltou a marcar. O último gol tinha sido em 20 de julho contra o Criciúma, em Brasília, também de pênalti, mais de 3 meses de jejum e 14 jogos em sequência. Aí isso chegou ao fim, então o Gabigol marcou seu 5º gol na temporada 2024. O Flamengo depois ampliou com a Arrascaeta, 3-1. O Emerson Carioca diminuiu para 3-2. Muitos rubro-negros reclamam de uma falha do Rossi no lance. E aí o Nenê entrou em campo. Depois houve uma discussão com o árbitro Braulio da Silva Machado, acabou expulso. O torcedor do Flamengo brincou com marchinha de carnaval, da chupeta para o Nenê não chorar. Uma provocação da torcida rubro-negra. Plata, por fim, encerrou aqui o placar no Maracanã, 4-2, foi o primeiro gol do equatoriano com a camisa do Flamengo. Então já somos poucos, né? E para mim o que eu miro agora é esse jogo, né? Não, claro que a final está aí, a final é o jogo do ano, né? No quesito final, e todo mundo sabe a importância que tem esse título aqui, jogar na frente da nossa torcida, e preciso de todo mundo. Então, alguns vão jogar e outros vão descansar, mas sempre pensando em vencer do Inter, que é o mais importante. Sim, se não é importante, muito importante, que principalmente o atacante que vive de gol, de números, e voltar a marcar, né? Isso sempre dá mais confiança para eles, né? Porque realmente todo atacante passa por fases goleadoras, depois fases de seca, entre aspas, e voltar a quebrar esse jejum aí é importante tanto para o Gabi como para o Plata, e são jogadores importantes para mim. Ao fim do jogo, a torcida do Flamengo já começou a esquentar o clima para a decisão da Copa do Brasil no próximo domingo, sem ser neste fim de semana, obviamente. No outro domingo se inicia a decisão da Copa do Brasil, o jogo de ida é no Maracanã. A torcida do Flamengo cantou "Acabou o amor", isso aqui vai virar um inferno, em referência ao jogo de 2022. O Flamengo virou sobre o Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil. Aquele jogo do inferno, o Gabigol falava. Então o clima já esquenta para a decisão da Copa do Brasil. Mas antes o Flamengo enfrenta o Internacional no meio de semana, no Beira-Rio, fora de casa, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude, no próximo fim de semana, no outro sábado, encara o Fortaleza dentro de casa, em Caxias do Sul. Caminho para a gente já falar aqui do Flamengo também, que venceu o seu jogo, venceu bem o Juventude, né? Venceu em casa 4-2, e é importante para o Flamengo o G4 do Campeonato Brasileiro, é fundamental, mais importante ainda é o título da Copa do Brasil, mas a permanência do Flamengo no G4 me parece que também é uma meta, é um objetivo para encerrar o ano ali entre os 4. A troca na comissão técnica mudou a forma como o Flamengo vê o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Felipe Luiz, ele tem, óbvio, no começo da sua carreira como treinador de equipes principais, ele vai ser julgado
ao final do ano, é natural que seja assim. Ano político no Flamengo, vai ser necessário entender se o próximo presidente e as pessoas que vão tomar conta do futebol do Flamengo vão querer que o Felipe Luiz continue. Ele precisa, é claro, para ter essa plataforma, ganhar a Copa do Brasil e entregar o Flamengo na melhor classificação possível no Campeonato Brasileiro. Sim, você fazer bons jogos pelo Brasileirão, você se manter, pelo menos na perspectiva de uma boa classificação final, te ajuda para 2 partidas finais da Copa do Brasil, que o Flamengo vai ter contra um adversário histórico. O Atlético Mineiro também quer ganhar 2 títulos esse ano, assim como o Botafogo. São coisas que precisamos considerar. Mas o time tem que entender o Campeonato Brasileiro como oportunidade de se acertar cada vez mais, jogar cada vez melhor e, eventualmente, sendo campeão da Copa do Brasil, ter também um encerramento de ano que seja melhor do que todo mundo imaginava que seria o destino do ano do Flamengo até esse momento, com a classificação para a final da Copa do Brasil. E hoje teve gol do Gabigol, né? De pênalti. De pênalti. Mas teve gol do Gabigol. Pênalti também muito contestado, Não foi pênalti. Também, inclusive Mais nas redes sociais do Juventude. Mais né? um. Colocou, se isso é pênalti, eu sou um determinado eletrodoméstico. A gente não vai fazer a propaganda. Mas não foi nada, né? Ah, Utilizado para lavar roupas. também não foi nada, porque o William falou, venceu bem o Juventude. Eu diria que acabou vencendo bem o Juventude, o que também é um mérito. Mas teve muita coisa no Chegou meio a do dar caminho 3-2 nesse o gol placar, aí. né? Não, o Gibagol chega a empatar, tem o 3-2 com um lance de área do Juventude, um cara de 3-3, ali aí tem a expulsão, né? A expulsão do Nenê. E aí sim o Flamengo se acerta no jogo. E essas coisas são importantes. Sim, o gol do Gabigol foi de pênalti, mas ele quebrou um jejum aí do quê? De 3 meses? Fazia 3 meses que ele não fazia. Exatamente. Então Mas acho que, no geral, foi um Flamengo superior, finalizando bastante. É um Flamengo que ainda peca muito no momento da eficiência, né? Cria oportunidades e desperdiça muitas chances. Como a gente já falou no programa e repito, mais uma atuação brutal, de altíssimo nível do Gerson. Sim. Sendo influente, amadureceu muito nessa temporada, vestiu mesmo ali a capa do protagonismo, tudo passa por ele, ele cria, ele chega para finalizar, ele incomoda, ele corre uma barbaridade. É um dos melhores jogadores do país. O Arrascaeta voltando a jogar bem, é uma boa notícia. Um jogador que fisicamente ele tem um problema muito grande nos últimos anos, né? Que oscila demais, naquela reta final ele não consegue sustentar. Fisicamente, né? Basicamente por uma questão física. Sim, Léo Ortiz muito bem, iniciando as jogadas, a categoria que ele tem. E 2 personagens que eu gostaria de destacar. São personagens que não têm muita grife. O Wesley fez um bom jogo, está crescendo com o Felipe Luiz. mais um bom jogo. Né? Mais um bom jogo, forte na marcação, forte para acelerar ali pelo lado direito no apoio. E uma boa sacada, que já tinha acontecido também com o Tite, para ser justo, o Everton Araújo, né? Jogando bem ali no meio campo, ao lado do Pulgar. O Pulgar fez um primeiro tempo melhor, depois caindo um pouquinho, mas fez um jogo seguro o Everton Araújo. É um time que cria mais, que ataca com mais gente, é muito mais agressivo do que a gente via com o Tite. Aliás, pegando o Flamengo ideal, desde que o Felipe Luiz assumiu, porque teve aquele jogo com o Fluminense bem mexido, né, bem desfalcado, Sim. Não perdeu ainda com o Felipe. Verdade. E o primeiro gol do Flamengo já é uma marca do Felipe, que é pressionando a saída de bola. Até o Gabigol tá ali pressionando, né, sufocando. Aí consegue recuperar a bola e o Michael faz um gol. O Michael sendo aquela peça ali pelo lado esquerdo. Acho que o Flamengo fez um bom jogo no geral. Tem que ligar um pouco só no momento do contra-ataque, né? O Flamengo do Felipe Luiz, pela ideia dele, ele vai acabar correndo mais riscos mesmo. Vai sofrer mais gols. Vai sofrer, porque corre mais Do que riscos. sofria com o Tite, por exemplo. O primeiro gol é de contra-ataque clássico, de manual. Linha alta. Do Giba. Mas o segundo, tá todo mundo dentro da área. E o cara ainda tem condição de ajeitar a bola, olhar e mandar o balaço que mandou, né? Só uma informação aqui, caiu o Jair Ventura, tá? Não é mais treinador do... Tá na zona, né? Não é mais treinador do Juventude. Segunda vez que ele cai nesse campeonato, caiu no Atlético Goianiense. Foi. E o Jair Ventura, detalhe, né? O Juventude é um time que a gente falava, olha, é um time que está do meio para baixo na tabela, mas jogando em casa é muito forte, complicado vencer o Juventude fora de casa e tudo. Em algum momento deu a entender que, acho que agora já deu uma, né? Já conseguiu dar uma desgarrada, vai conseguir fazer 45 e tudo, até pelo fator casa. Mas vem também decaindo muito. A tabela vai ser difícil até o fim. Os números do Opta apontam o Juventude caindo.
Apontavam antes dessa rodada. E agora a situação do Juventude ficou um pouco mais complicada aí, inclusive entrando aí nessa zona de rebaixamento com tantos... Teve uma edição do Linha de Passe aqui, que acho que a gente estava fazendo as contas aqui do Juventude. Alguém lembrou, falou, olha, tem o Juventude também. O Jean Odd lembrou, falou, olha, tem o Juventude também na conta. A gente foi ver a sequência, falou, realmente é complicada. Tanto é que o treinador já acabou, inclusive, caindo. Mas a sequência... Eu não sei se talvez não seja uma boa notícia para os adversários ali da parte de baixo da tabela, porque não troca treinador daquela animadinha, 2, 3 jogos. A sequência do Criciúma, que está um pouco acima, também é complicada. Sim. Só que o Criciúma está descomplicando. E Pegou um empate contra o Botafogo, está fazendo o serviço contra o São Paulo. Professor, a questão assim, sobre o Jair, né? Não acho correto botar tudo na conta dele, mas para uma equipe treinada por ele, apesar de uma sequência contra Palmeiras e Flamengo... 9 gols. O time sofreu 9 gols, né? Então, assim, dentro da proposta dele de jogo, você ter uma defesa um pouco mais segura, isso já não está funcionando. Mas fez 5, né? Sim. Contra gigantes. Mas tem um desequilíbrio danado ali, né? Porque hoje poderia ter sofrido mais, né? Poderia. Criou para fazer uma goleada maior. O Flamengo terminou com 20 finalizações. Muita coisa. Antes da gente falar de zona de rebaixamento, porque hoje teve Fluminense em campo, teve Vitória em campo, Atlético Goianiense em campo, o Bragantino, que a gente já falou em campo, o Grêmio em campo, todo mundo está na Juventude, todo mundo está naquele bolo, né? E o Corinthians que vai jogar só na segunda-feira, de olho nisso. Aliás, segunda-feira o Linha de Passe é um pouco mais cedo, às 9 da noite, a gente vai colar no jogo do Corinthians, que é às 19, tá? Então, coladinho no jogo do Corinthians, a gente vai ter o Linha de Passe, aquela 1 horinha para falar desse jogo, para falar também do Bola de Ouro, né, do Vini Júnior, né? Será? Chegou a hora, né? Vamos ver se isso vai acontecer, não é assunto para hoje. Olhando para domingo que vem, André, o que o jogo de hoje mostra, o que essa sequência pequena ainda do Felipe Luiz mostra para o próximo domingo, que é a decisão de Copa do Brasil? Bom, ele mostrou contra o Corinthians aqui, quando toma a decisão de trocar o Gabriel Barbosa por um zagueiro, entregar a bola para o Corinthians e a estratégia que ele assume dá certo, mas dá certo de uma forma muito mais eficiente do que eu acho que ele próprio imaginou, porque naquele dia o Flamengo, além dos seus méritos, a grande partida que o Gerson teve, seus jogadores tecnicamente muito talentosos conseguiram acalmar o jogo, evitaram sufoco, demonstraram para quem estava vendo o jogo assim, sem muita atenção, não era notável que havia diferença de número de jogadores de um time para outro. Para mim, essa foi a grande... o que mais me chamou a atenção. Mas o Flamengo contou também com os defeitos do Corinthians, o fato de, em um jogo de Copa, e essa é a sequência, né? Primeiro jogo com o Flamengo, volta com o Flamengo, primeiro jogo contra o Racing, esse na quinta-feira, as decisões da comissão técnica do Corinthians, seja para início, seja para substituições, pioraram o time e colocaram o Corinthians como time de futebol numa situação mais distante em relação aos seus objetivos. Então o Flamengo teve bastante colaboração dos defeitos do Corinthians naquele dia. Mas eu vejo um Flamengo, é difícil falar, né? Tem 5 jogos no comando na mão dele, porque ele sabe se mover nos bastidores com os seus ex-colegas, gente com quem ele foi para o campo junto, com quem ele fala de uma outra maneira. Lucas hoje, que a torcida pegou no pé e a necessidade de dar força para ele. Não fez bom jogo também. Ele tem uma ideia muito clara de como o Flamengo tem que jogar. Os jogadores, tudo é tão inicial, mas a princípio os jogadores compraram a ideia de jogo. Mesmo numa situação como esse jogo com o Corinthians, em que o Flamengo teve que mudar o que ele tinha que fazer e defender a sua situação, a sua possibilidade de classificação, já que o Flamengo não precisava fazer um gol, ele só tinha que não tomar. Mas a partida que o Flamengo fez foi muito bem jogada a partir do momento que o Bruno Henrique foi expulso. Mas o que eu vejo no Felipe Luiz até agora é uma capacidade de comunicação anormal entre os treinadores brasileiros. De novo, é mais fácil para ele, porque ele até agora teve que dar 5 entrevistas pós-jogo. Né? Os treinadores como o Abel, que está aí há 4 anos, já não tem mais essa paciência muitas vezes. O Arthur Jorge, há muito menos tempo, outro dia, quis dizer que tipo de pergunta deveria ser feita e que tipo de pergunta não deveria ser feita. A gente tem visto isso. Renato Portaluppi tem seu jeito de falar quando ganha, outra postura quando perde. Mas o Felipe Luiz se comunica com a torcida do Flamengo e responde aquilo que é perguntado nas entrevistas de uma forma diferente em relação ao que a gente tem visto como treinador.
com os outros treinadores, o que mostra que ele está muito à vontade. Por mais que ele está engatinhando na vida como treinador, ele está muito à vontade. E isso é um sinal de como as coisas podem andar. Agora, o Flamengo vai enfrentar o Atlético na final da Copa do Brasil, no padrão mais alto de dificuldade que existe. O Atlético Mineiro subiu de nível de novo. Assim, é um time que tem diferentes formas de ser superior aos seus adversários. Jogadores decisivos em campo. Sim. Eu vejo um equilíbrio total nessa decisão da Copa do Brasil. Sim. Mas o Flamengo se recuperou. O Flamengo hoje tem, eu acho, mais chance do que vinha tendo antes da troca de com o Tite. Professor, me ajuda aqui, por favor. Me ajuda. Uma conta. O que você quer fazer? Vamos lá, força? me ajuda aqui. Vamos lá. Pensando na zona do rebaixamento e tudo o que aconteceu hoje. A gente saber também da torcida, né? A torcida já se organizando para a final da Copa do Brasil. Olha, os números do Gabigol contra a Juventude, o ranking enquanto ele esteve em campo, 1 gol, né? O primeiro no time, foram 4 gols, um gol para cada jogador. Chances criadas, 2 chances criadas, 3 finalizações, 2 finalizações certas, ações na área rival, 9. Aí ele está no ranking do time primeiro e segundo em finalizações certas. Ele não marcava desde 20 de junho. E ele volta a marcar, de julho, né? Ele volta a marcar pelo Flamengo. O último gol tinha sido na partida contra o Criciúma, 98 dias, então sem marcar, 15 jogos, 666 minutos até marcar, uma assistência, finalizações, 15, 8 no alvo, 6 grandes chances. Era realmente um momento muito difícil para o Gabigol hoje. No pênalti, ele consegue marcar aquela história do sai zica, né? É um alívio também para o torcedor ver o Gabigol voltando a marcar. Eles esperam por isso. O Gabigol tem mais chances agora com o Felipe Luiz. E agora é a chance dele pegar deixa, como a gente fala, Fábio, Sim. E fazer um restante de temporada bom. Sim, é isso, Marcelo. É o gol importante para ele, para o torcedor também, né? Porque acho que todo mundo percebe o carinho que o Gabigol recebe das arquibancadas. Então, assim, é muito tempo sem fazer gols para um camisa 9. O Gabigol, ele não tem aquela forma que o torcedor está acostumado a vê-lo em campo, né? Parece que falta muito ritmo, enfim, falta jogo, falta confiança em muitos momentos. O gol dele sai numa penalidade, né? A gente pode até discutir também com relação a esse lance do Gerson dentro da área. Mas é importante, Marcelo, importante para ele, importante para o torcedor também, para o Felipe Luiz, né? Porque o Felipe Luiz, ele confiou no Gabigol, ele tem uma explicação muito plausível também, porque ele fala que não é só a relação com o Gabigol, né? A confiança que ele tem no jogador, mas o sistema que o Felipe Luiz imagina que esse Flamengo vai produzir melhor. E nesse sistema ele precisa de um cara de referência. E ele fala sobre o Pedro, né, que é o jogador que faria essa função, que seria o titular, mas hoje está machucado. O Carlinhos não está pronto ainda para ter uma regularidade de atuações ali dentro do Flamengo. E aí tem o Gabigol para exercer essa função. Então é importante para ambos ali, para o torcedor do Flamengo, para o Gabigol, para a instituição também, porque o Gabigol nesse cenário pode ser importante para o clube nessa reta final de Campeonato Brasileiro, final de Copa do Brasil. E com certeza o flamenguista sai mais feliz do Maracanã hoje pela vitória, que é importante, e também por esse gol aí marcado pelo Gabigol. Ô Zé, quando acontece uma partida como essa, com o Rascaeta voltando a marcar, com o próprio Gabigol voltando a marcar também, Michael fazendo uma boa partida, o Plata fazendo esse primeiro gol com a camisa do Flamengo, isso mexe para os outros jogos? Dá aquela coisa de, olha, chegou o nosso momento, a gente vai voltar a jogar muito bem, ainda tem final de Copa do Brasil, vamos arrebentar? Eu acho que traz confiança, traz mais confiança. A única coisa que deixa o vestiário alegre, Marcelo, são 3 pontos. Vitória. É vitória. Ganhou, todo mundo sorri, esquece até da partida que, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, tal. Você esquece. O ambiente é legal, todo mundo está sorrindo, as entrevistas são boas, a torcida sai feliz, sai contente. Esse é o trabalho do treinador, de entender o que aconteceu, analisar os erros, os acertos, e no dia seguinte, ou na volta, no pós-jogo, na recuperação, vem cá. Chama, conversa, mostra os erros, os acertos, mas para os jogadores é a alegria de poder ganhar, né? De poder comemorar o gol, de poder estar ao lado da torcida. A confiança desse time do Flamengo, ele mudou a partir do momento que saiu o Tite. Quando sai o Tite, muda o ambiente.
você vê o Gabigol sorrindo, você vê um time mais pegador, um time com uma intensidade maior, uma vontade a mais, né? Uma vontade que nós não víamos antes do Tite. Aí não é questão de correr para o Tite ou não, porque existem metodologias diferentes, pedidos diferentes, orientações diferentes dos treinadores. Então, o ambiente muda. Bancada muda. Né? Então, assim, tem muita coisa que esse Flamengo mudou depois da saída do Tite. Você também enxerga desse jeito, Silas? Parece muito claro, né, que depois que o Tite sai, por mais cruel que isso possa parecer, né? A gente parece estar colocando tudo na culpa do Tite, não é? E não foi isso. Mas, assim, o clima realmente muda com a chegada do Felipe Luiz. Eu acho que mais pela chegada do Felipe Luiz do que propriamente pela saída do Tite. Um cara que está desde 19, né, no Flamengo. E principalmente 19, né, que traz muito essa lembrança. Um cara que viveu toda essa glória com o Jorge Jesus. E um cara também que sempre teve esse comportamento muito sereno. Um cara que sempre disse que a ideia dele era se preparar para que esse momento chegasse, mas às vezes aconteceu com o Lázaro, aconteceu com o Roger Machado, aconteceu com o Lúcio Flávio no Botafogo, o próprio Seabra, que a gente acabou de falar aqui agora, que você chega no Cruzeiro, você chega no Botafogo, você chega no Palmeiras, caso do Roger Machado, Lázaro aqui no Corinthians, e o resultado, quando ele começa a ficar ruim, estoura na corda onde o lado é mais fraco, que é no treinador que está começando. O Felipe Luiz está num gigante, que é o Flamengo, mas é um cara muito sereno, um cara muito sensato, e os resultados estão acompanhando. Então isso que é muito legal. Agora, ainda tem as finais da Copa do Brasil, que é muito importante, e são 8 pontos, né? Sim. De diferença agora do Botafogo, com esse empate, né? Que o Bota por enquanto, ou seja, 54 contra 62, 54 Flamengo, 62 o Botafogo. Ainda com jogamento. Então, no Brasileiro, eu vejo difícil ser campeão no Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil está aí, e o importante é que o flamenguista, ele quer ver o time jogando, e jogando bem. E hoje foi muito importante o Plata marcar, porque não estava fazendo bons jogos, muito importante o Gabigol, acho que mais do que todos, marcar, porque o Michael a gente sabe que ele entrega. Ele sempre entrega sacrifício, bons jogos. Já fez um golaço de cabeça, acho que na estreia dele, né? Faz um golaço de cabeça dando um peixinho lá, cria sempre muitas boas chances. Então, assim, é um elenco grande, com um treinador jovem, mas com um passado de Europa, um passado muito bom de Europa, de aprender com o Simeone. No jogo contra o Corinthians fez isso muito bem, soube se fechar, acho que ali ele lembrou o que faziam lá e tal, acabou dando certo, poderia não ter dado mais também. Simeone do que Jorge Jesus, né? Porque ele também tem o Jorge Jesus como a sua inspiração. Mas o discurso dele é que ele é um jogador que às vezes ele tem até medo dele ser tão ofensivo. Sim. Mas é isso que o torcedor do Flamengo quer que o Flamengo ganhe e jogue bem. Nação rubro-negra, não tem como iniciar essa semana antes de falar sobre essa vitória do Flamengo de 4-2 para cima do Juventude. O Flamengo jogou muita bola, jogou o fino da bola, perde diversas oportunidades, só que assim, um time que tem vários jogadores de poder de decisão não pode perder o tanto de gols que o Flamengo vem perdendo constantemente. Vocês concordam? É Gabigol, é Eric Pulgar, né? Gerson vem jogando muito, para mim é o melhor jogador do futebol brasileiro, mas tem que concluir a oportunidade em gol. Vocês concordam? Para vocês, quem foi o craque da partida? Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora, é claro, quero falar sobre essa bomba que acabou de sair, segundo o portal Bola VIP, né, o Soteldo aí oferecido ao Flamengo para a próxima temporada. É um jogador que eu sempre quis no Flamengo, é um atleta que é muito, muito habilidoso, né, um atleta que vai para cima. Provavelmente algum ponta deve sair, né? O Flamengo já tem diversos pontas, algum ponta pode sair do time da equipe titular, e o Flamengo, a diretoria rubro-negra, acredita que o Soteldo pode ser esse jogador que chegue para vestir o manto sagrado e chegue para jogar muita bola, porque potencial todos nós sabemos que ele tem. Vocês concordam? Vocês aprovam essa contratação do Soteldo? Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Agora, é claro, não posso deixar de trazer essa bomba pra vocês. Roger Guedes no Flamengo, no lugar de Gabriel Barbosa, o Gabigol. É isso mesmo, nação rubro-negra. Muitos portais estão dando conta que o jogador não quer mais jogar no futebol do Catar. Roger Guedes já tá com a vida resolvida, já fechou um contrato com o Al Rayyan milionário, então assim, chega para somar, é o jogador característico para ser o substituto de Gabriel Barbosa no Flamengo, joga muita bola, é um atleta muito interessante,
tem faro de gols, né? O Corinthians também sonda a situação do atleta, só que o Corinthians está devendo para todo mundo e o Roger Guedes tem a cara do Flamengo. Vocês aprovam essa provável contratação Flamengo, mirando a contratação de Soteldo e de Roger Guedes para a próxima temporada? Vamos aguardar agora os próximos capítulos e torcer para que esses dois jogadores venham para o Mengão. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.